Todos os domingos, Dom Jesus Maria, bispo da Diocese de Bragança, tem um encontro marcado com o povo de Deus. Programa A Voz do Pastor, ensinando e motivando a sermos verdadeiros discípulos de Cristo. Irmãos e irmãs ouvintes da Rádio Educadora de Bragança, bom dia para todos. Neste domingo, em que nós mais uma vez celebramos o Dia do Senhor, domingo 25º do tempo comum, ou também denominado tempo ordinário. A Voz do Pastor está chegando até vocês todos com a reflexão da Palavra de Deus, mais uma vez tirada do Evangelho. E neste domingo, nesta ocasião, nós queremos enviar uma saudação especial ao Padre Manuel Lopes, que é vigário paroquial na paróquia de Nossa Senhora da Piedade de Irituia, e que nesta semana foi operado na cidade de Belém, que desejamos saúde e uma rápida recuperação. Vamos, pois, irmãos, com o texto do Evangelho deste domingo. É de Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16. Diz assim: Naquele tempo, Jesus contou esta parábola aos seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata, um denário. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso, não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A parábola de Jesus, segundo Mateus, está dirigida aos discípulos. Os discípulos com Jesus, nesta altura do Evangelho, já estão a caminho de Jerusalém. Deixaram para trás a Galileia e vão até a cidade de Jerusalém, onde Jesus sabe que os profetas são mortos
e onde Jesus também sabe que ele vai morrer. Ele compara o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a um patrão. Um patrão que sai na praça para contratar os trabalhadores bem cedo. A praça, como posteriormente em muitos outros lugares da Europa, a praça era o espaço onde os trabalhadores se juntavam bem cedo e os patrões, os donos das terras, iam procurar trabalhadores lá na praça quando precisavam. E era lá mesmo que se faziam as contratações. Pois bem, este patrão contrata alguns trabalhadores que vão para sua vinha. Não se especifica o que eles vão fazer. Provavelmente será capinar, ou quem sabe colher os frutos, ou quem sabe simplesmente podar as videiras. Bom, o trabalho não se especifica. O que sim se diz que o patrão acertou com eles uma moeda de prata. Algumas traduções dizem que foi um denário. De fato, o denário, que era uma moeda romana, era uma moeda de prata. O nome de denário vem de 10, não é? E é porque essa moeda de prata equivalia a 10 haces de cobre, 10 pequenas moedas de cobre. Então, por isso, chamado de denário. É bom também lembrar que a palavra denário deu origem nas línguas latinas, como o francês, como o português, o espanhol e o italiano, a palavra dinheiro. Dinheiro vem de aí, de denário. O mais parecido com essa palavra é dinheiro em italiano, denaro, não é? Então, essa é a moeda que o patrão acerta com os empregados, com aqueles trabalhadores. Normalmente, o denário dava para sustentação, era uma diária e dava para a sustentação da família. Então, o patrão, depois de ter enviado esta turma para trabalhar, saiu 9 horas e mandou outros também que encontrou na praça e os mandou para o seu trabalho. E assim mesmo fez 12:00 e até 3 horas da tarde. Por fim, saiu também 5 horas da tarde e encontrou ainda gente lá na praça que não tinham trabalhado o dia todo e também os mandou para a sua vinha. Quando chegou a noite, já no final da tarde, mandou então ao administrador que começasse a pagar os salários, a começar pelos últimos, e que pagasse a todos por igual. Por isso, os últimos receberam também uma moeda de prata, um denário, e os que tinham ido de manhã cedo pensavam que iam receber mais. Mas quando chegou a vez deles, só receberam também um denário. Por isso começaram a resmungar e a murmurar contra o patrão, porque achavam que o patrão estava cometendo uma injustiça com eles que tinham suportado o sol e o cansaço o dia todo. Mas o patrão disse: por que vocês murmuram? Vocês acaso estão com inveja? Se eu quero dar a estes que eu achar, eu não posso fazer isso com meu dinheiro? Aliás, eu não estou sendo injusto com vocês. Nós acertamos um denário, então pega o que é teu, pega a tua moeda de prata e vai para casa. E Jesus termina esta parábola dizendo: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Estamos apresentando a Voz do Pastor. Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu Rei, e bendizer o vosso nome pelos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvores,
e ninguém pode medir sua grandeza. Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Você está ouvindo a voz do pastor. Apresentação, Dom Jesus Maria. Tentemos entender um pouco o sentido da parábola, o que Jesus quis expressar. É uma parábola sobre o reino de Deus. O reino de Deus que está formado por aqueles que, após a sua conversão, realmente deixam reinar na sua vida a Cristo Jesus. A parábola sempre se aplicou ao fato de entrar no céu, dizendo que tem uns que desde muito cedo estão trabalhando para entrar no céu, e tem outros que, pela graça de Deus, na última hora se salvam e conseguem entrar no céu. E este é um pouco o sentido da parábola. Esse é um pouco, quer dizer, não entramos todos do mesmo jeito na mesma hora. A graça de Deus vai agindo em cada pessoa, de maneira que algumas pessoas, já no final da sua vida, abandonam essa vida desregrada e de pecado, se convertem a Deus, se confessam e Deus os acolhe no céu, como digo, já nos últimos instantes da sua vida. Quantas pessoas, muitas vezes, eu não tenho, e eu, como eu, os padres também, não temos dado a unção dos enfermos nos últimos momentos da vida. Recordo que com a unção dos enfermos também vem o perdão de todos os pecados. E aquela pessoa que provavelmente não teve uma vida boa, que na sua vida logrou muita gente, que na sua vida cometeu muitos pecados, aquela pessoa se salva no último instante. Esses são os trabalhadores das 5 horas da tarde. No finzinho do dia, eles são chamados para a vinha, para o reino de Deus, e se salvam, né? Outros, entretanto, Deus chama muito novos, ainda na infância, na juventude, e durante toda a sua vida lutam para perseverar na fé e para poder entrar no reino de Deus. Outros na maturidade ou depois da juventude que são chamados. Cada um de nós é chamado no seu momento, mas todos somos chamados para formar parte do reino de Deus. O que é que nos ensina a parábola? Em primeiro lugar, a parábola nos ensina que Deus chama a todos para o seu reino, chama a todos para trabalhar e fazer parte do seu reino, porque Deus quer a salvação de todos. Nisso Deus é justo, Deus quer a salvação de todos, não só de alguns, mas de todos. E para isso Ele nos dá a graça, embora nem sempre a graça atue com eficácia em todos nós, porque a graça também depende da nossa liberdade. Nós continuamos sendo seres livres e até seres capazes de dizer não a Deus. Por isso a graça às vezes não atua, mas Deus sempre nos dá a oportunidade. E vai dando oportunidade o tempo todo. Até nos últimos momentos da nossa vida, Deus sempre nos dá oportunidades para que nos convertamos e possamos entrar no seu reino, possamos nos salvar. Uma segunda coisa que é importante é que no reino tudo é graça. Tudo é graça. Tudo que nós recebemos é por causa da bondade e da generosidade e do amor de Deus. Não porque nós mereçamos, mas tudo é generosidade, tudo é de graça. O amor de Deus também é totalmente uma graça que Deus nos concede. Nós não merecemos nada, mas Deus nos dá essa graça. No reino, o tempo de serviço, os méritos pessoais não contam. O importante é entrar no reino de Deus.
O importante não é que seja logo na juventude, ou na maturidade, ou na velhice. O importante é que nós entremos no reino de Deus. Que respondamos à graça de Deus, que acolhamos a graça de Deus e que nos salvemos. Isso é importante. A bondade de Deus, um outro aspecto, não pode ser objeto de discussão. Não se pode discutir se Deus é bom ou não é bom. Nós temos que aceitar que Ele é bom e que nos dá com gratuidade a cada um segundo a sua vontade. Eu não posso ficar com inveja porque Deus dá a outros mais graças do que a mim. Eu tenho que agradecer o que eu recebo de graça. E por último, Deus não comete injustiça. Embora alguns Ele conceda mais graças que a outros, Ele não comete injustiça, porque a todos nos dá a graça necessária para a nossa salvação. Todos nós recebemos essa graça de Deus para a nossa salvação. Portanto, o sentido da parábola é que Deus dá a todos oportunidade para se salvar. Embora alguns se salvem, diríamos assim, desde a juventude comece nesse processo de salvação e outros simplesmente na velhice consigam se salvar. Mas Deus dá a todos a salvação. Estamos apresentando a Voz do Pastor. Como a história do patrão, é assim dos céus o reino, convida-nos a trabalhar em sua vinha por amor. Bondade e misericórdia são atributos de Deus, vamos nós agradecê-lo. Bondade e misericórdia são atributos de Deus, vamos nós agradecê-lo por chamar-nos filhos seus. Dom Jesus Maria. Vamos agora com algumas notícias do nosso regional, da nossa diocese e da igreja em geral, não é? A primeira notícia é triste. Na quarta-feira passada, recebemos a notícia da morte do padre Luiz Augusto, da diocese de Óbidos. Ele estava hospitalizado por causa da Covid-19 no hospital de Itaituba, mas não resistiu e faleceu. Acho que faleceu na quarta-feira mesmo. Na quarta ou na terça, não tenho certeza. Eu mandei uma mensagem para Dom Bernardo, o bispo de Óbidos, comunicando em nome de toda a diocese os nossos sentimentos. O padre Luiz Augusto era um padre que tinha 57 anos de idade, já de muitas datas aqui na Amazônia, tinha uma história toda construída aqui na Amazônia e acabou entregando também a vida pela Amazônia. Que Deus o tenha na sua glória e lhe conceda a paz definitiva. A nossa rádio educadora está passando por mudanças. Algum tempo atrás, não faz muito tempo, acho que faz menos de um mês, recebemos já o comunicado para a migração da emissora AM para FM, já que o governo quer realmente liberar essa faixa de ondas que são usadas pela AM, quer liberar para outros serviços. De maneira que, nesta semana que começa, provavelmente a rádio AM se encontre fora do ar,
porque vão ser necessários fazer alguns trabalhos na torre, inclusive elevar um pouco mais a torre para que a FM nova, a FM, possa alcançar outros muitos lugares, já que a potência dela é maior que a atual FM. Então a nossa rádio está passando por esses momentos, tudo será realmente para melhorar a evangelização, se Deus quiser. Ontem, 3 seminaristas do seminário São Paulo VI, seminário maior da Diocese de Bragança, eles receberam o acolitado. O acolitado é uma cerimônia na qual são instituídos como acólitos, depois são instituídos como leitores, depois serão ordenados diáconos antes de chegar à ordenação presbiteral. É todo um caminho no qual os nossos seminaristas vão ingressando e passando de uma etapa para outra na formação. Então, estes 3 jovens que agora foram instituídos acólitos terão então a sua caminhada, estão ainda estudando teologia, e quando cheguem no final da teologia, após o ano de pastoral, poderão ser ordenados sacerdotes. Hoje, pela parte da noite, teremos a bênção e reinauguração da igreja de São Miguel de Augusto Correia. O padre Bruno tem se esforçado juntamente com o povo de Augusto Correia para reformar e ampliar a igreja matriz. Então, esta noite, se Deus quiser, estaremos lá para fazer a bênção da igreja, a reinauguração desse espaço que, segundo me contaram, ficou muito bonito. Eu verei hoje como realmente ele ficou. No dia 27 de setembro, teremos a festividade do Perpétuo Socorro, festa na paróquia do Perpétuo Socorro, uma festa solene. E no dia 26, estaremos realizando crismas, o bispo estará, se Deus quiser, em Garrafão do Norte. São as crismas que ficaram por realizar. A última viagem do bispo àquela paróquia realizou algumas crismas no interior, mas as da cidade ficaram sem realizar por causa de que naquelas datas estavam chegando notícias da expansão do coronavírus. Então ficamos com receio todos, o bispo, o pároco e os pais dos jovens, e preferimos não fazer aquela crisma. Então agora estamos retomando essa crisma. No dia 29 de setembro, festa de São Miguel. Augusto Correia estará de festa, e também São Miguel do Guamá. Este ano estarei participando da festa na Augusto Correia. Mesmo com as limitações ocasionadas pela Covid-19, estaremos realizando a festa. Uma outra notícia é que o diácono Manuel Matos Pereira, da Arquidiocese de Belém, se transferiu a sua morada para Bragança, e ele se apresentou com uma carta do arcebispo, Dom Alberto, manifestando pois o desejo de ser acolhido em nossa diocese, né? Ele é natural de Bragança, passou muitos anos fora, e agora, após a sua aposentadoria, ele volta para a sua terra, aqui em Bragança, né? Como ele vai residir dentro da paróquia da Catedral, a ele será designado, pois, o ministério dentro da paróquia de Nossa Senhora do Rosário da Catedral. O Conselho Presbiteral e o Conselho Econômico deram licença para que a Prefeitura de Irituia possa construir uma praça na frente da igreja da comunidade São Raimundo. O terreno da praça pertence à comunidade, pertence à diocese, portanto a prefeitura teve que pedir licença para construir essa praça e também uma quadra. A diocese vai dar essa licença e vai ceder o terreno em comodato, né, ao menos por 10 anos. E a comunidade vai tomar conta da praça
e também da quadra, já que a quadra poderia interferir na hora da realização dos cultos ou de outras atividades pastorais. Mas sendo a comunidade que vai comandar lá, coordenar a quadra, acreditamos que não tenha problemas. Por último, nos chega uma notícia do movimento Economia de Francisco. Existe um movimento promovido pelo Papa, não é? Que formado por jovens economistas que vem se reunindo com certa frequência. O próximo encontro virtual será no dia 19 a 21 de novembro deste ano. Vem se reunindo para refletir sobre uma economia mundial mais justa e sustentável. É um movimento, como digo, de jovens economistas pensando uma economia que seja diferente da economia que nós estamos acostumados, a economia capitalista que existe no mundo inteiro. Então, eles estão neste movimento, estão refletindo sobre uma economia que também possa realmente contribuir para que as desigualdades no mundo, não digo que acabem, mas ao menos diminuam. Muito bem, por hoje é só. Estas foram as notícias. Fiquem na paz de Deus, tenham uma boa semana e que Deus os acompanhe. Amém. Ter na minha mente permanentemente teus ensinamentos e cada dia mais e mais no livro santo mergulhar, achar no livro a minha paz depois de ouvir o teu falar. Tua palavra, meu Senhor, tornou-se meu alimento. És meu começo e és meu fim. Eu já não vivo sem sentir. Não faz sentido para mim viver sem te ouvir. Contemplar teu brilho, caminhar no trilho dos teus pensamentos. Quero certamente ter na minha mente permanentemente teus ensinamentos. E cada dia mais e mais no livro santo mergulhar, achar no livro a minha paz depois de ouvir o teu falar. Tua palavra,